Eu fui para a Inglaterra para fazer um doutorado sobre o Partido Republicano do Rio Grande do Sul no início do século XX, então não tinha absolutamente nada a ver com questões de gênero, que nem se falava também, ou questões de história da mulher, ou política de participação da mulher. Chegando lá, eu me deparei com uma efervescência muito grande do movimento feminista. Então, a minha entrada no feminismo não foi através da academia ou da produção acadêmica, foi através do ativismo. Eu cheguei lá, o feminismo era uma coisa muito importante, tinha muitos grupos feministas dentro da Universidade de Essex, que foi onde eu estudei. Nós começamos a nos envolver, nós mulheres latino-americanas. Nós fizemos na universidade inglesa tem sociedades, né? Nós fizemos uma Latin American Society e dali nós começamos a trazer para dentro da discussão todas as mulheres que tinham que ter uma única qualidade, falar português ou espanhol. O Giba me convida para fazer um projeto, era o projeto Feitoria, e governo do Colares, e governo do Estado. E ele me convida, tinha uma amiga que era envolvida ali com o PDT, e eu não era envolvida com partido político naquela época ainda, e ele me convida para fazer uma fala sobre, a gente ainda falava em menor naquela época, o menor abandonado, que foi bem legal. Mas o mais legal foi essa performance. E na plateia, né, que era na igreja, era ali no salão da igreja ali, estava o deputado Carlos Araújo. E aí ele disse para minha amiga, que era muito amiga dele, né, a Malu, ele disse, essa mulher faz política, né? Essa guria faz política. Assim, não! A minha amiga disse, nunca ouvi essa lei falar em política. Faz. Vai pesquisar que ela faz. Não, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Aí, passou um tempo, vou embora, tá tudo bem, ali falamos um pouco com ele e tudo. Vamos embora, aí ele me convida para entrar no PDT. E a minha amiga. E aí, claro, eu vou lá para o mutirão. Não entrei no PDT, assim, né? Mas fui para o mutirão, que era o movimento... o movimento negro do PDT. E eu, naquele tempo, já tinha mostrado a minha, o desejo de um ativismo, de um certo protagonismo, porque eu já estava no diretório acadêmico, Rocha Pombo, que era o diretório acadêmico das ciências sociais, né, ciências, letras, naquela época, era outra formação na área das ciências, né? Eu entrei na universidade em 1973, né? Eu entrei na transição do Médici para o Geisel. Nós ainda vivíamos numa ditadura no Brasil. Era muito difícil fazer a militância estudantil. Os diretórios, os DCEs, estavam todos sob intervenção, funcionavam os diretórios acadêmicos com muitas dificuldades. Era um tempo em que 3 estudantes juntos poderiam significar uma conjuração, né? Então, nós tínhamos muito temor de falar em sala de aula, de falar nos corredores, porque havia a introdução de muita gente que estava ali, só para saber o que nós estávamos fazendo. Então, ao mesmo tempo em que nós conversávamos muito, cantávamos, brincávamos e éramos uma juventude muito alegre, nós tínhamos muito medo de dizer as coisas que nós pensávamos. E o movimento estudantil numa universidade privada tem suas peculiaridades, assim, né? Então foi por ali, assim,
que eu comecei a me envolver mesmo com o ativismo, com a luta, né? Mas em relação ao movimento, mas em relação ao feminismo, eu acho que, assim, a gente já, quem é mulher, né, já vai se incomodando com algumas coisas desde criança, por mais que não elabore de uma maneira muito concreta, assim, na mente, né, mas, assim, criança, né, quando tu tá jogando bola e são as meninas que são chamadas para ajudar com o almoço, com a louça, e os guris permanecem na rua jogando bola, andando de skate, né, isso vai gerando alguns incômodos sem a gente entender muito bem do que se trata, né. A minha entrada no ativismo, ela se dá depois da graduação. Então, eu começo o ativismo com 30 anos, basicamente. Né? Um pouco mais, 31 mais ou menos. Quando eu entro na Associação Cultural de Mulheres Negras. Eu tinha me formado, aí uma amiga minha me indicou para trabalhar como psicóloga num projeto que ia ser desenvolvido lá na Restinga. E me indicou essa organização, não conhecia, nunca tinha tido contato com a Organização de Mulheres Negras. E me indicou essa organização. E então eu fui lá, eu conheci Elaine Soares, que é enfermeira, uma das fundadoras dessa organização, junto, né, a fundadora mesmo é a mãe dela, a dona Nelma Soares. E lá eu conheci aquela coisa, né, eu trabalhei nesse projeto, mas aí fiquei. Sim. Porque é aquele bichinho que te pica e nunca mais sair. Eu já participava de uma comissão, que eu representava a nossa família, que era da luta para a indenização das terras atingidas pela BR-472, que tinha cortado a nossa terra no meio. E ali eu comecei a participar das audiências. Primeira vez que eu vim para Porto Alegre, fomos no DNR, na época, que hoje é o DENIT, exigi que o governo federal nos indenizasse aquela 1 hectare e pouco. Nós tivemos que construir outra casa, porque a nossa casa ficou destruída por causa dos estouros lá de pedras que eles tiravam e tal. Enfim, eu sei que comecei ali, depois eu fui para o movimento contra as barragens, porque aí tinha um projeto que as nossas terras todas iam sumir com a barragem que iam fazer no Rio Uruguai, então nós organizamos um movimento forte. Eu passei a participar desse movimento também. Mas isso já havia mobilização na região ali, aí foi convidada? Eu fui convidada porque daí começaram as oposições sindicais. Sim. Né, os sindicatos que eram atrelados àquele sistema do Ministério do Trabalho na época, sindicato assistencial, sim, que dava médico e dentista ao invés de lutar, né, que era esse o perfil dos sindicatos que tinham esse controle por parte dos governos em função da ditadura e tal, começaram a surgir as oposições sindicais. E também começou a surgir uma discussão sobre os direitos da mulher agricultora de se aposentar, porque eu tinha uma revolta muito grande, até por ter nascido mulher. Às vezes eu dizia para minha mãe, por que eu não nasci homem? Porque as mulheres sofrem tanto, não têm direito a nada. E a Marcha das Vadias surge com o teu ingresso na universidade ou antes? Como é que isso vai aparecer? Foi antes, eu não sei por onde que eu cheguei, assim, mas eu acho que era algum chamado público, assim. E não me recordo exatamente como que foi, assim, o ingresso, assim, mas eu acho que a partir daí, também por questões familiares, assim, que daí eu começo a me envolver com organizações, assim, que reivindicam a legalização do aborto, né, que buscam justiça reprodutiva, né, autonomia sexual, assim, então me envolvi muito nesse viés, assim, né, na luta dos direitos sexuais e reprodutivos, assim, a partir dessas organizações, né, serviço de assessoria jurídica, quando eu ingresso na universidade, né, no primeiro semestre eu já ingresso no SAJU, né, e já começo a fazer algumas aproximações, assim, então acabei não participando de movimentos organizados, assim, não fui, né, organizada, mas muito autônoma em diversos movimentos feministas, muitas rodas de conversa, né, muitos coletivos que eu contribuía, mais especificamente muito mais interessada no trabalho prestado, na construção, né, das políticas públicas, na construção de rodas de conversas, né, disseminação de informações sobre direitos, né, enfim, conscientização, acho que muito mais por aí. Assim. E aí
aí o pessoal do Partido dos Trabalhadores chamou nós para participar do partido, né? E aí a gente já era petista, assim, mas a gente não era filiado, né? E aí numa dessas reuniões eu encontrei uma companheira chamada Severina, que hoje ela já é falecida. E ela estava no movimento de mulheres camponesas, que na época era a Organização da Mulher da Roça, né? E aí ela me convidou para participar do movimento. E eu comecei a participar. No início na verdade, vou dizer, né, por que nasceu essa organização. As mulheres, nessa época da efervescência ali, das lutas, dos movimentos, que era o movimento sindical na época, né? Então, as mulheres estavam junto. Era junto com os sindicatos, né, que a gente fazia a luta. E aí, o que acontece? Como até hoje é muito difícil as relações, né? Então, o que acontecia? As pautas das mulheres ficavam, não eram consideradas dentro das organizações. E as mulheres foram sentindo isso, né? E aí sentiram que precisava criar uma organização só delas, né? Que fosse autônoma e que elas pudessem levar aquilo que era a pauta das mulheres, né? Para as lutas. E foi assim que nasceu o movimento de mulheres, né? Que na época daí tinha esse nome. E aí, mas eu queria ir para o Carlos de Campos porque lá tinha Grêmio e tal. E aí, no primeiro dia de aula, ia ter reunião do Grêmio e eu já estava lá. E aí, eu peguei a primeira guria que eu conheci na sala, falei assim, vem comigo. E dali por diante, eu assumi tarefas no Grêmio. E aí, meu ensino médio foi completamente voltado para a militância, assim. As ações internas era melhorar a condição da escola, era onde ter espaços de lazer, era organizar esses festivais e muitas festas, porque a gente gostava de fazer festa. E eu acho que foi a primeira vez que, não nada elaborado, né, eu também debati um pouco de gênero, assim, mas gênero desde uma perspectiva LGBT, porque a gente tinha muitas pessoas que eram lésbicas, gays, e aí a gente também estava vivendo a sexualidade, então a graça também era experimentações, etc. E a gente começou a ter os primeiros conflitos de pais querendo tirar os filhos da escola, porque a partir do momento que eles entraram, eles viraram, né, lésbicas, né? Foi o primeiro caso. E a gente um pouco incidiu junto com a direção de conversar com os pais e tal, como o Grêmio, né, explicar, entender e dizer que não foi. E quando eu entro na universidade no Direito, eu entro no momento da campanha pela libertação da Lilian Celiberte, do Universindo. Eles tinham sido sequestrados naquele ano e estava a campanha pela libertação deles, eles estavam presos e tal, acho que 78, 79. E tinha essa emergência, né, as primeiras passeatas por liberdades democráticas, então, e aí qualquer pessoa um pouco mais aberta e curiosa, naquela faculdade de Direito, entre se dedicar aos porões da ditadura, que continuavam lá, o centro acadêmico era fechado com um correntão e tal, e se juntar a um grupo que estava indo na passeata, que estava pensando como melhorar o mundo, bom, escolha óbvia, né? Então, essa é a minha turma. E ali tinha também, nesse momento do nascimento, né, de um novo movimento democrático, reorganização das lutas estudantis, etc., criação das entidades, da UEE, do DCED e tudo mais, uma convivência que começa a acontecer no Brasil todo e também aqui no Rio Grande do Sul, com mulheres feministas que estavam voltando do exílio e que viveram a experiência do feminismo francês, ou inglês nos anos 60, início dos anos 70, os grupos de consciência. Isso começa a circular nesse ambiente e como uma experiência muito interessante, né? Então,